Eu sou Flávio Pacheco e nessa oportunidade vamos mostrar um caso de tratamento endodôntico de molar superior utilizando a magnificação, a visão privilegiada através do microscópio operatório e o ultrassom. Esse caso é bastante interessante, pois temos uma coroa protética em metalocerâmica e vamos utilizar também o sistema reciprocante. Vamos então? Bem, pessoal, isso aqui é a radiografia inicial do caso. É claro que fazemos várias radiografias, em ângulos diferentes, para a gente obter maiores detalhes do dente da região circunvizinha, na região periapical, a base óssea, etc. Como podemos observar também, esse dente faz parte de um pôntico, de uma peça fixa em metalocerâmica. Iniciamos a abertura coronária perfurando a coroa protética. Nesses casos, precisamos ter mais atenção, porque nem sempre a coroa acompanha o longo eixo do dente e corremos o risco de provocar um acidente operatório. Essa abertura nós utilizamos brocas diamantadas. Por quê? Porque além de fazer um corte mais suave no metal, evita-se também a quebra da porcelana. Quando atravessamos o metal e já em dentina, começamos a utilizar o ultrassom. Sempre utilizamos o ultrassom durante todos os procedimentos. Por que ultrassom? Porque temos um melhor controle do desgaste de dentina. Ou seja, com ultrassom a gente tem um desgaste minimamente invasivo e que a gente pode acompanhar o desgaste mais nitidamente. Utilizamos então o ultrassom com refrigeração, Isso às vezes dificulta um pouco a visibilidade, mas de tempos em tempos fazemos uma pausa para estar sempre acompanhando esse desgaste. Paramos, secamos e acompanhamos esse desgaste, no intuito de se chegar ao teto e até a câmara pulpar. Observe que nós não abrimos, fazemos uma grande abertura inicial na coroa metálica. Só após entrarmos na câmara pulpar é que daí daremos o procedimento da abertura coronária propriamente dita, porque a abertura coronária ela deve vir da câmara pulpar à superfície do dente, na superfície oclusal. Então sempre procurando com o ultrassom, desgastando cada vez mais, esse desgaste sempre sob rigoroso controle e, mais uma vez, dando a pausa, examinando a cavidade, o desgaste, se por acaso, porventura, esse dente tiver alguma infiltração, se tem cárie, ou encontramos algum outro material, como resina, amálgama, e aí procedemos com ultrassom, mais uma vez, na busca da câmara pulpar. Sempre com irrigação, mas sempre dando uma pausa, secamos e fazemos mais uma avaliação da cavidade. Bom, daí a necessidade de ampliação dessa abertura. Então vamos ampliando a abertura do metal, sem fazer logo um desenho prévio dessa abertura para depois introduzir a coroa. Não, a abertura, como falamos anteriormente, é sempre do interior da câmara para a superfície na face oclusal do dente. Ou seja, a forma, o desenho da abertura na face oclusal, quem nos orienta é justamente a conformação da câmara pulpar. Ela deverá ser levemente divergente do assoalho até a superfície do dente, removendo-se todas as interferências de dentina,
e para que nós obtenhamos uma abertura, ter uma visão de acesso diretos à entrada dos canais radiculares. E sempre esse acabamento utilizamos o ultrassom, né? Que aí nós temos um desgaste minimamente invasivo, como também temos um maior controle, sem haver a necessidade, sem incorrer no risco de desgaste excessivo de tecido de dentina. Ao atingirmos a câmara pulpar, então dá-se a abertura propriamente dita, né? Procurando observar as entradas dos canais e daí esse desgaste do interior da câmara para a superfície do dente. Após a abertura da câmara pulpar, irrigamos, né? Secamos, vamos avaliar mais uma vez essa abertura na intenção de observarmos as entradas dos canais radiculares. Observamos, nesse caso, facilmente foram observadas as entradas dos três canais, porém secamos e exploramos essa câmara com o objetivo de, porventura, encontrar um outro canal. Nessa fase, utilizamos também a visão privilegiada do microscópio operatório, fazendo-se uma maior magnificação para observarmos os detalhes dessa câmara, a entrada dos canais radiculares e sempre não nos conformando por se tratar de um molar em que só temos 3 canais, mas sempre na busca da possibilidade de um outro canal, apesar de ser o segundo molar superior. Mas na literatura nos mostra que esse dente também existe a possibilidade da ocorrência de um 4º canal, principalmente na raiz mesovestibular. Nessa próxima fase, então, constatando que existem apenas 3 canais, faremos então a exploração dos canais, que nesse caso utilizamos um instrumento manual, número 10, né, um instrumento compatível com esses canais, e fazemos a exploração na tentativa também de se fazer a patência apical. Para instrumentarmos, vamos utilizar o sistema reciprocante. Aqui, ó, observa que ela penetrou com não muita dificuldade, só que não estamos conseguindo ir até o comprimento de trabalho. Paramos, né, sempre irrigando e inundando, né, manter a câmara pulpar inundada com a substância irrigadora, e a cada instrumentação, cada passo da utilização do instrumento, quer seja reciprocante, quer seja manual, fazemos uma nova irrigação. Então vamos tentar ampliar essa porção apical, já que está um pouco com certa dificuldade, mas se observa aí que chegamos, o instrumento prende na região apical. Logicamente já fizemos a odontometria prévia e ampliamos um pouco para assim facilitar que o instrumento reciprocante vá até a região apical, fazendo o trabalho de limpeza de todo o canal. Repetindo o processo em cada canal, né? Nem sempre chegamos, nas primeiras vezes, chegamos até o comprimento de trabalho, precisamos voltar com o instrumento inicial, que no caso foi o instrumento manual 10, e se mais uma vez não se conseguir chegar até o comprimento de trabalho, voltando com o instrumento inicial 10, irrigamos novamente, aspiramos, inundando, e usamos mais uma vez o instrumento de maior calibre
para assim dar prosseguimento para que o instrumento reciprocante chegue até o comprimento de trabalho. Na sequência, fazemos os mesmos procedimentos que fizemos anteriormente. Exploramos os canais com instrumentos de menor calibre, que no caso aqui o mais compatível foi a lima 10, até chegarmos ao comprimento de trabalho, como também fazemos a patência apical. Mais uma vez, em cada procedimento, cada vez que o instrumento, quer seja manual ou automatizado, fazemos irrigação, aspiração e inundação. E esse procedimento nos demais canais. Observe aí um pouco de dificuldade para que o instrumento passe nessa porção, no caso na região apical, mas com cautela e com bastante atenção procedemos o desbridamento. Com o instrumento de um calibre um pouco maior, que no caso aqui é o instrumento manual 15, fez com que, após o seu uso, o instrumento reciprocante chegasse até o comprimento de trabalho. Podemos observar os mesmos procedimentos, cada um dos canais. Observa uma certa dificuldade, não se chegou de imediato no comprimento de trabalho, mas não demonstrando maiores dificuldades. Sempre ligando, aspirando, inundando. Mais uma vez, observa que o instrumento prende as paredes e demonstrando uma certa resistência, mas após conseguirmos passar essa resistência, utilizamos em seguida já o instrumento de maior calibre, que no caso é a lima manual número 15. E isso vai facilitar com que o instrumento reciprocante tenha uma maior facilidade de chegar até o comprimento de trabalho. Chegando ao comprimento de trabalho, 2, 3 ou 4 vezes no máximo, já é o suficiente para se fazer a instrumentação desse canal. Sempre observamos irrigação e aspiração. E manter a substância irrigadora na câmara. Secou-se aqui a câmara, nós estamos secando. Observamos as entradas dos canais. Nessa fase podemos observar como ficou o nosso preparo, a limpeza dos canais. O microscópio operatório nos possibilita que nós façamos essa vistoria. Colocamos aqui o EDTA para a remoção da esmirleira. Vamos utilizar o ultrassom também, com a irrigação ultrassônica passiva, onde a câmara pupai e os canais estão preenchidos com o EDTA, e acionamos o ultrassom. Essa agitação dessa substância do EDTA, no caso, vai promover então a remoção da esmirleira. Em cada canal é feito esse procedimento e em seguida nova irrigação, a irrigação abundante em cada canal, irrigação e aspiração. Bom, em seguida vamos fazer a escolha dos cones de acordo com as medidas que tivemos previamente, e fazemos também uma radiografia para comprovar onde esses cones chegaram. Após a tomada da radiografia, se houver o caso de alguma alteração, é nessa fase que nós fazemos, se ficou aquém ou além
Então corrigimos essa medida e colocamos mais uma vez os cones em posição e fazemos a nova tomada radiográfica. Nesse caso, os 3 canais ficaram adequados para os canais. E vamos utilizar, no caso aqui, a técnica da termoplastificação da gota-pecha. Essa técnica que vamos utilizar é a técnica da onda contínua de condensação. Após a colocação do cone envolvido com cimento em posição no canal, procedemos então o corte, o excesso de gota-pecha desse cone e fazemos a condensação com o instrumento aquecido, né? Em seguida, a condensação com um condensador vertical. Tiramos o excesso da gota-pecha para que essa condensação seja somente na região apical. É a primeira condensação que se faz nessa técnica, é preencher a região apical. Se não removermos nessa ocasião o restante da gota-pecha, podemos ocorrer o caso de não haver uma boa condensação e haver espaços vazios entre a região apical e a região média do canal. Então, fazemos bastante condensação para que essa área, principalmente na região apical, ela seja bem condensada, preencha todos esses espaços, para daí em seguida ir complementando o restante na região média e cervical, preenchendo assim todos os canais. No caso aqui houve um excesso do cimento que obstruiu a entrada do canal. Colocamos o cone só para observarmos onde é a entrada do canal, envolvemos o cone com o cimento e colocando o cone em posição, batendo um pouco para que ele trave na região apical, evitando assim o excesso de extravasamento. Com o instrumento aquecido, removemos o excesso de gota-pecha, o excesso do cone, que só vai nos interessar a porção apical. Então, depois desse corte, fazemos a condensação vertical. E aí, complementando, preenchendo também o restante do canal com a gota-pecha, também ela termoplastificada. Fazemos o mesmo procedimento a cada canal. Para observar, removendo os excessos, ou outra hora preenchendo esses canais com a gota-pecha para seu completo preenchimento. Repetindo então em todos os canais o mesmo procedimento, preenchendo a região apical de cada canal, condensando, e em seguida complementando todo esse preenchimento. Ao final dessa etapa, fazemos uma radiografia e observamos se existe a necessidade de algum ajuste, se todos os canais estão bem preenchidos, que nessa técnica ela nos permite que façamos alguma retificação. Após a radiografia, concluindo que está tudo bem, limpamos a câmara pulpar. Esse dente foi indicado para fazer uma nova prótese, então limpamos a câmara, colocamos apenas uma esponjinha para que quando o colega remover esse material, ele não tenha nenhuma dificuldade de visualizar as entradas dos canais. Acima dessa esponjinha colocamos
um material obturador provisório e acima desse material colocamos a resina composta. Bem, pessoal, aí está o caso concluído. Espero que de alguma forma tenha ajudado ou tenha colaborado para o aprendizado, para o desenvolvimento de vocês, para aqueles que gostam e amam a endodontia, e espero vocês numa outra oportunidade. Muito obrigado.